Bom, como eu disse, esta semana eu estive em Portugal e, por causa de eu ter cidadania europeia, eu tive a possibilidade de viajar de um país para o outro livremente, né? Hoje eu quero falar sobre identidade. Quando nós temos um determinado tipo de identidade humana, física, né? Nós podemos fazer isso, né? Por exemplo, nós portugueses, temos aqui mais alguns portugueses agora, né? E outras cidadanias europeias, a gente pode se deslocar livremente. Porquê? Porque nós temos uma identidade que as entidades desses países reconhecem. Eu quero falar sobre a identidade de um cristão. Será que o mundo lá fora conhece a nossa identidade? Sabe quem nós somos? Conhece e reconhece aquilo que nós acreditamos? Muitas vezes isso leva-me a pensar como é a nossa vida diariamente. As pessoas lá fora, elas são influenciadas pelo aquilo que nós queremos. As pessoas lá fora, elas são influenciadas pelo poder que está em nós, né? Pelo amor, pela misericórdia, pela paz, pela benignidade que deve acompanhar todo o cristão. As pessoas estão a ser influenciadas pelo aquilo que nós somos como cristãos verdadeiros ou não. Porque quando nós somos uma influência direta na vida das pessoas, nós vamos ver transformação. Então o tema da nossa mensagem hoje é identidade. Como cristãos nós temos acesso a Deus. Nós temos uma pátria no céu e a Bíblia é clara que nós não pertencemos mais a esta terra, mas nós pertencemos à pátria do céu. Quem crê nisso? Amém? Eu creio que todos nós um dia vamos estar lá, junto com o nosso Pai, louvando e adorando, né? E eu creio, eu amo viajar, conhecer outros irmãos noutros países, noutras igrejas e ver um pouquinho mais da nossa família. É muito bom. E quando eu viajo, tenho esse privilégio, eu fico super abençoado, super feliz em conhecer outros irmãos. Há uns anos, eu tive a oportunidade de viajar para a Hungria e eu visitei uma igreja em Budapeste que o tamanho dela são 5.000 pessoas lá dentro. Eu nunca imaginei que na Hungria, em Budapeste, houvesse uma igreja tão grande. E lá é tão grande que eles têm necessidade, parece que nós estamos no aeroporto. A gente faz controle de metais, eles têm coisas de raio-x. Eu não sei se alguma vez eles tiveram problemas no passado, mas é incrível o tamanho da igreja e a quantidade de pessoas que estão lá dentro. E o culto lá são 4 horas, irmãos. São 2 cultos destes num só. E o povo não vai embora. E é maravilhoso porque nós vemos as pessoas a louvarem na língua deles e eles estão sempre ali ativos, louvando. E mesmo eu não falando da língua deles, a gente viu e conheceu novos irmãos em Cristo. Eu creio que a igreja, ela vai ser arrebatada, Jesus vai vir buscar a sua igreja e nós vamos poder louvar a Deus todos juntos lá no céu. Amém? Então, hoje eu quero falar sobre 4 pontos que é importante na vida de um cristão. Primeiro, é preciso saber quem você é. Porque se você não souber quem você é, você não tem uma identidade. Segundo ponto, por que você está aqui na Terra? Qual é o seu propósito? Por que é que Deus te deixa hoje você estar aqui? Terceiro, quais são os seus direitos? Por último, quais são as suas obrigações? A maior parte das pessoas, elas, quando é a parte dos direitos, elas gostam de saber quais são os seus direitos, porque todos nós gostamos de receber. Mas quando é a parte das obrigações, muitas vezes nós deixamos essa parte de lado e não nos preocupamos muito. Mas é importante, se nós somos cidadãos do céu, se nós somos filhos de Deus, se nós somos separados, nós precisamos saber primeiro quem nós somos, quais o nosso propósito, quais são os nossos direitos e quais são as nossas obrigações. Amém? E a primeira coisa que nós podemos ver é que nós somos filhos de Deus. Esse é um direito que nos foi adquirido através da morte e da ressurreição de Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo e fizemos dele nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos.
O mundo aí fora diz que todos são filhos de Deus. Mas a palavra de Deus não é o que ela diz. A Bíblia diz que nós somos criaturas. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Cristo. Mas só aqueles que confessaram a Jesus Cristo e creram no seu coração e fizeram dele seu Senhor e Salvador, esses se tornaram filhos. Quem é filho aqui? Amém? Então, você é filho de Deus. E como filho de Deus, você vai ver que você tem direitos e obrigações. Mas antes de nós entrarmos nos direitos e obrigações, eu quero falar sobre o propósito. O que você está aqui na terra a fazer? Eu quero ler João 1,12. Hoje nós não temos PowerPoint ali. Se você puder, abra a sua Bíblia. Obrigado, irmã Sónia. Abra a sua Bíblia, abra o seu aplicativo aí. Eu gostava de ler algumas passagens consigo. João 12 diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Amém? Reparem que diz aqui, contudo, aos que o receberam, que creram no seu nome. Você creu e recebeu Jesus na sua vida? Então, esta promessa, ela é para si. E diz mais, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então você é filho de Deus, por vontade do próprio Pai. Amém? Quando decidimos ser seguidores de Cristo, nos tornamos também cidadãos dos céus. Então você não pertence mais aqui. Quando você se torna filho, automaticamente você passa a ter uma nova cidadania. Você passa a ter uma nova identidade. Porque a Bíblia fala que a nossa passagem aqui na Terra, ela é passageira. Ela é pouco tempo. Os 120 anos que a gente possa viver aqui, né? Eu acho que 120 anos já é ser muito otimista. Já existem alguns que chegaram lá. Mas hoje em dia a esperança de vida ela aumentou, mas normalmente, raramente uma pessoa vai além dos 100 anos. Concordam comigo? Né? Porque hoje a medicina está muito mais desenvolvida, mas hoje também o nosso corpo ele está muito mais exposto a bactérias, a vícios, né? E isso faz com que muitas vezes o nosso próprio corpo ele fique contaminado e automaticamente nós estamos expostos a que morrer mais facilmente. Mas nós, como cidadãos do céu, nós temos uma herança grande. Amém? Filipenses 3,20 diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus. A nossa cidadania está nos céus. De onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você está ansioso? Eu estou ansioso. De poder estar com Jesus Cristo. De poder estar com Deus Pai. Eu não sei você, mas eu tenho algumas perguntas que eu quero fazer a Deus quando eu estiver lá em cima com Ele. Não é? Algumas coisas que eu não entendo, algumas coisas que para mim não estão bem claras. Então eu creio que Deus Pai, Ele vai poder nos ouvir, Ele vai nos responder certamente. Muitas vezes nós como pais, nós nos sentamos com os nossos filhos e eles fazem às vezes aquelas perguntas assim, difíceis da gente responder, né? Algumas a gente fica assim até bem embaraçados, porque nós não estamos à espera, mas nós como pais, nós estamos ali para responder. E eu creio que Deus o Pai, Ele também irá responder às nossas dúvidas. Não é, Renato? Renato também tem algumas dúvidas, né? Nós às vezes conversamos os dois e a gente vê que nós temos algumas dúvidas que só Deus Pai realmente pode nos esclarecer. Amém? Nova criatura é outra coisa que você é. A Bíblia diz que quando você veio para Cristo, tudo se fez de novo. E quando nós nos tornamos uma nova criatura, novas coisas vão ser acrescentadas à nossa vida. É um recomeçar de novo, né? Existem pessoas que elas tiveram alguns tipos de acidentes em que elas perderam algumas faculdades, algumas perderam a capacidade, por exemplo, de andar, elas não sabem andar, outras perderam a capacidade de falar e elas têm que reaprender tudo de novo. E nós, como cristãos,
nós também precisamos de reaprender a viver. Muitas vezes o padrão que nós tínhamos não é o padrão que Deus quer que a gente viva. Então nós precisamos aprender. Como é que nós aprendemos a viver segundo o padrão de Deus? Através de duas formas. Primeiro, através do Espírito Santo. Ele nos vai conduzir, Ele nos vai ensinar, Ele nos vai incomodar quando nós entramos e pecamos, e através da palavra de Deus. Uma das coisas que eu tenho descoberto, irmãos, é que muitas pessoas elas querem ser transformadas, mas elas não querem ter comunhão com Deus Pai, elas não querem ter comunhão com a palavra de Deus. E, irmãos, a palavra de Deus é ela que traz transformação. A palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se a palavra de Deus diz que nós, ao conhecermos a palavra, nós vamos ser libertos, então quer dizer que alguns, ou a maioria das pessoas, elas estão presas em alguma área da sua vida. E nós precisamos conhecer a palavra. Porque se nós não conhecemos, se nós não tivermos intimidade com a palavra, nós nunca vamos saber qual é a verdade. E nós vamos viver na ignorância, nós vamos continuar a pecar, muitas vezes até sem saber. Mas isso não quer dizer que nós não estejamos em pecado. Nós precisamos de buscar, gerar fome e sede pela palavra e pela presença de Deus. Ontem mesmo eu estava a conversar com o Val, né? E nós estávamos a falar sobre isso. Hoje, muitas vezes, o povo de Deus, ele é preguiçoso na leitura. Ele é preguiçoso na leitura da palavra. Ele é preguiçoso, muitas vezes, até na leitura de alguns livros que são muito edificantes para o nosso espírito e para a nossa alma. Mas sabem uma coisa, irmãos? Tudo é como um exercício físico. Quando nós começamos a fazer um exercício físico, irmãos, no início tudo dói. Eu não sei se você já fez exercício físico, mas eu sempre que eu faço, começo no dia a seguir, dói a perna, dói o braço, dói a cabeça, até o cabelo dói. Não é? Mas se nós não pararmos, essa dor ela vai passar e nós vamos sentir prazer, e nós vamos querer fazer mais e mais e mais e mais. E com a palavra de Deus é exatamente a mesma coisa. Quando nós começamos a ler um capítulo da Bíblia e a gente só consegue ler os primeiros 5 versículos, irmãos, não desista. Eu sei que muitas vezes o sono vem, aquela comichão começa a dar, aquele incômodo, e a gente tem que se levantar porque não consegue estar mais, né? Mas não desista. E no dia a seguir você vai ler mais 5, e mais 5, e mais 5. E quando você vai ver, você não consegue ler menos de 3, 4, 5 capítulos por dia. Porque o seu espírito começa a ser alimentado. Você começa a ter mais forças. E isso é o que faz trazer a liberdade em Cristo. Então nós precisamos, como cristãos, irmãos, mesmo que você não sinta vontade, mesmo que você não sinta desejo, você precisa de forçar o seu corpo a ler a palavra. Diariamente. Como a Efigênia falou aqui no início, todos nós, no mínimo, comemos uma vez por dia. É verdade ou não? Até ali, que come pouco, eu acho que ela come uma vez por dia. Ela está na minha casa lá, às vezes, uns dias, eu não a vejo comer. Mas eu sei que ela come. Pelo menos uma vez eu vejo ela comer. Amém? Irmãos, nós precisamos nos alimentar. É a palavra que nos fortalece. É a palavra que vai trazer transformação. É a palavra que vai gerar fé na nossa vida. É a palavra que vai fazer com que a gente tenha força para continuar. Então nós precisamos ser consistentes e firmes na nossa convicção. Amém? 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, quem é que está aqui em Cristo? Quem é que está em Cristo aqui? Amém. Então a palavra de Deus diz que você é uma nova criatura. O seu velho eu já morreu. Você é alguém de novo.
As coisas antigas já passaram, eis que surgirão coisas novas. É uma promessa da palavra. Eis que surgirão coisas novas. E coisas novas estão a vir na sua vida. Quando mais você tiver intimidade com a palavra, mais coisas novas irão surgir. Você vai se aperceber de pequenas coisas na própria palavra. Eu não sei se já aconteceu consigo, mas tem passagens na Bíblia, às vezes, que a gente lê 10, 20, 30, 40, 50 vezes, né? E depois, de repente, a gente vê assim, é isto que Deus queria falar? Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Mas para isso a gente precisa ser consistentes. Amém? Segunda questão que você precisa saber é por que você está aqui. Qual o seu propósito? Você sabe que o propósito de Deus para si não foi só salvá-lo. Porque se Deus quisesse salvar você só, no momento em que você aceitava a Cristo, Deus te arrebatava. Mas Deus te deixou aqui nesta terra porque Ele tem um propósito. Para que você seja usado para que outras vidas sejam alcançadas. Eu estava a conversar esta semana também com o Val lá na minha casa. Nós estávamos a falar sobre a questão da igreja versus o crescimento do reino. Hoje, as igrejas pelo mundo fora, elas estão a crescer. Cada vez tem mais igrejas, cada vez nós temos mais gente das igrejas. Mas quando nós vamos analisar a forma de crescimento da igreja, nós vemos que a maioria das igrejas que surgem, elas são fruto de divisão, não são fruto de multiplicação. E isso, a culpa é nossa como cristãos, porque nós estamos a permitir que o reino esteja a ser dividido, em vez de ele se multiplicar. E nós, como cristãos, nós precisamos entender, eu estou aqui na terra porque Deus tem um propósito para mim. Eu tenho uma missão a cumprir. Não é função só do pastor, do líder, né? Ganhar almas. Nós já vamos ver isso. E muitas vezes nós olhamos, eu olho para mim e eu digo assim, onde estão os frutos? Eu não sei consigo, mas a minha maior frustração, não é? Por exemplo, é que o ano passado, o ano de 2018, nós não batizámos ninguém. Este ano nós já batizámos 4 e eu creio que até o final do ano muitos mais virão. Até porque nós temos várias pessoas aqui na igreja ainda que não foram batizadas. E eu creio que Deus está a acrescentar aqueles que nos são devidos, porque a palavra de Deus diz que é Deus que acrescenta. Mas para isso a igreja ela precisa estar preparada para receber. A igreja precisa estar preparada para discipular. A igreja precisa estar preparada para amar e cuidar dessas pessoas. E a igreja somos nós. A igreja é você. E você tem um propósito no plano de Deus aqui na terra. Nós vamos ver alguns desses propósitos. Primeiro, você foi chamado para espalhar as boas novas. Você sabia que a palavra evangelho quer dizer boas novas? Nós fomos chamados para espalhar as boas novas. Irmãos, você já parou e ligou a televisão no horário de noticiário? Não importa de que país é. Pode ser do Brasil, pode ser de Portugal, pode ser da Irlanda, dos Estados Unidos. Não, para ver. Hoje nós não vemos notícia boa. Nós só vemos notícia de gente que morreu, acidente, terremoto, coisas assim. Nós não vemos notícias mais boas. E nós temos a capacidade, irmãos, de poder levar boas novas, notícias boas àqueles que estão em sofrimento. E quando nós entendermos isso, irmãos, nós vamos ver pessoas a serem acrescentadas. Eu estava a ler um livro e um pastor ele estava a dizer que uma das coisas que para ele mais importante é cuidar de pessoas. Quando ele fala de cuidar de pessoas, irmãos, é cuidar mesmo. É acudir às necessidades, é poder amar, é quando alguém morre, quando alguém sofre um acidente, quando alguém simplesmente sofre de depressão e não tem com quem recorrer, e a igreja ela vai lá e socorre. Nós, como igreja, irmãos, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos socorrer os aflitos.
E tem muitas pessoas hoje que estão doentes e que precisam de receber as boas novas. Elas precisam de saber que existe um Jesus que cura, que liberta, que pode trazer felicidade à vida delas. E não existe ninguém melhor para levar essas notícias do que você e eu. Porque nós já vivemos essa experiência. Quantas pessoas aqui, quantos testemunhos nós já ouvimos que Jesus fez a diferença na vida delas? A quantas pessoas nós temos compartilhado essas boas novas? Não é? O Diluz, ele fraturou o cotovelo a semana passada. Foi semana passada, não é? Foi semana passada. E ele estava-me a dizer algo bastante interessante. Não é? Quando ele sofreu o acidente, ele estava cheio de dores. Mas mesmo naquele momento, ele viu Deus agir ali na vida dele. Mesmo naquele momento, ele pôde dar glórias a Deus. Ele pôde testemunhar que Deus fez, que Deus esteve ali com ele. E isso é algo tremendo, irmãos. Nós podemos compartilhar isso com outras pessoas. É algo tremendo, irmãos. Hoje, irmãos, tem imensas pessoas aqui nesta nação que não conseguem ouvir boas novas. Eu lido com vários irlandeses, com outras pessoas de outras nacionalidades. Irmãos, são pessoas muitas vezes vazias, são pessoas tristes, são pessoas depressivas. E nós, irmãos, que nós temos o Deus vivo, irmãos. Muitas vezes nós não temos a coragem de nós dizer, olha, eu conheço alguém que pode aliviar a tua dor. Eu conheço alguém que te pode trazer paz, que pode trazer alegria na tua casa. Somos nós que precisamos fazer isso, irmãos. Deus conta conosco, com a nossa boca, com os nossos braços, com as nossas pernas. 1 Pedro 2,9 é um dos versículos que eu mais amo na Bíblia. Diz assim, vocês, porém, são geração eleita. Nós não somos uns quaisquer. Nós somos uma geração eleita. Nós somos uma geração separada. Sacerdócio real. Irmãos, nós viemos da realeza. Nação santa, povo exclusivo de Deus, irmãos. Nós não somos uns quaisquer. Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, é algo tremendo, é algo fantástico, aquilo que nós temos para cumprir. Mas o propósito ele não para por aqui. Nós também fomos chamados para fazer discípulos. E isso vai de encontro àquilo que eu estava a falar antes. Hoje, irmãos, nós vivemos tão ocupados com a nossa vida, que nós queremos ter uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, viajar, mas nos esquecemos, irmãos, de fazer discípulos. Fazer discípulos, irmãos, gera trabalho, dedicação. Para você fazer discípulos, você vai ter que abrir mão de muita coisa daquilo que você faz. Mas sabe uma coisa? Não existe nada mais gratificante do que nós fazermos discípulos. Não existe nada mais gratificante que nós olharmos para a vida de alguém que não tinha paz, que não tinha saúde, que não tinha alegria, e nós vemos ela ser transformada dia após dia. Não existe nada melhor, irmãos, do que nós pegarmos e batizarmos alguém. Quando eu estava a entrar ali naquela água, irmão, esqueci a água fria. Sabe porquê? Porque a minha alegria foi ver eles a serem batizados. Ver que eles se renderam verdadeiramente a Cristo e estavam a confessar publicamente a sua fé. E isso, irmãos, não é algo que nós devemos viver esporadicamente. Eu estava a compartilhar com alguns irmãos. Eu creio que Deus irá acrescentar tanta gente que eu quero montar uma banheira aqui, irmãos, para que a gente possa batizar. Se for preciso, no final do culto, alguém se entregou a Cristo, quer batizar, vamos batizar. Eu creio nisso, irmãos. Nós vamos receber uma grande colheita. Mas para isso nós precisamos levar as boas novas. Para isso nós precisamos fazer discípulos. E fazer discípulos, irmãos, não é função do líder, não é função do pastor, é função de todo o cristão. Mas para você fazer discípulos, você precisa ser um discípulo. Porque ninguém vai discipular ninguém se não é um discípulo.
E um discípulo é alguém que é seguidor de Cristo. É alguém que conhece a palavra. É alguém que ama. É alguém que caminha junto. É alguém que está sempre disposto a caminhar mais uma milha. É alguém que está disposto a pagar um preço. E a minha pergunta hoje é: você está disposto a pagar o preço? Você verdadeiramente quer fazer discípulos? Você verdadeiramente está disposto a pagar esse preço? Porque não é fácil. Não é fácil, irmãos. Mas é muito gratificante. Mateus 28, 19 e 20 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até ao fim dos tempos. Irmãos, não é uma opção. Se você é um cristão, se você é alguém que diz que ama a Deus, então você precisa de fazer discípulos. Se você não tem feito discípulos, eu quero nesta noite que você pare e pense o porquê que você não tem feito. Porque não é algo, irmãos, que você deva dizer assim: eu não quero fazer. Quando uma mulher, ela gera filhos, é algo normal na vida dela. E nós, como cristãos, nós devíamos gerar filhos espirituais normalmente. Se tudo está bem na nossa vida com Deus, nós devemos gerar filhos. Uma mulher, quando ela não tem qualquer problema, ela engravida, gera, dá à luz. Quantos filhos nós temos gerado? Quantos discípulos nós temos feito? Irmãos, eu não quero que você fique incomodado com a situação, mas eu quero que você pense no assunto. Porque você pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Mas se você fizer só na vida de uma pessoa, você já pode estar a cumprir o seu propósito aqui na Terra. Eu conheci um irmão que ele não falava praticamente inglês nenhum. E ele um dia encontrou-se com um rapaz, ele era da Roménia, é da Roménia, ele trabalhava no Tesco, e Deus, através do Espírito Santo, mudou aquele irmão a pregar para aquele rapaz. Ele não falava inglês, irmãos, foi muito engraçado. Hoje, graças a Deus, esse irmão foi ganho para Cristo, foi batizado, hoje está firme na obra, é um obreiro, porque alguém decidiu obedecer. A pastora, semana passada, ela pregou aqui sobre confiar e obedecer. Você precisa confiar e obedecer. Confiar e obedecer. Confiar e obedecer. Você precisa confiar que Deus está sempre na sua frente, abrindo caminho. Você precisa de obedecer. Quando nós obedecemos, Deus age através da nossa vida. Amém? Terceira questão que você precisa saber: quais são os seus direitos? Hoje, como cidadão europeu, eu tenho uma série de direitos aqui. Se eu não sei os meus direitos, eu nunca posso reivindicar aquilo que me pertence. Eu estava a conversar hoje com o Val sobre como ele pretende vir para a Irlanda. Eu estava a lhe dizer: olha, os teus direitos aqui são estes. A Irlanda é um país muito bom. É tão bom, que às vezes eles nem acreditam que é tão bom. Mas é verdade, a Irlanda é um país bom. E por isso nós temos que dar graças a Deus por esta nação. Eu amo esta nação, eu amo as pessoas desta nação, e eu sou grato por esta nação ter-me recebido a mim e à minha família, como eu creio que vocês também são gratos pela recepção que vocês tiveram. E nós precisamos realmente saber quais são os nossos direitos. E o primeiro direito que você tem é que você é herdeiro e é co-herdeiro com Cristo. Irmãos, você tem uma herança. Eu não sei se alguma vez você recebeu uma herança.
Eu nunca recebi herança nenhuma, né? Eu sempre fiquei na expectativa de algum dia eu receber alguma herança. Até que eu descobri que eu tenho uma herança com Cristo, irmãos. Você imaginou, né? Ter uma herança que você reparte com ela com Cristo? É algo tremendo. Romanos 8,17 diz o seguinte. Perdão. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de facto participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? Então essa herança é nossa. Perdão, a minha garganta está. Quem quer receber a herança? Ela é sua, mas você precisa de tomar posse. Uma vez eu li uma história de uma senhora que ela tomou conta de uma família durante muitos anos. E a família, morreu a esposa e, por final, morreu o marido dessa senhora. E eles deixaram uma herança para essa pessoa que tomou conta dela durante toda a vida. E eles colocaram essa herança num quadro, colocaram na parede. E aquela senhora, com a morte dos seus patrões, na verdade, ela começou a passar dificuldades. E ela passou naquele quadro muitas vezes, só que ela nunca prestou atenção no que estava naquele quadro. E aquele quadro, ela tinha um testamento, que nesse testamento deixava ela como proprietária de todos os bens que aquele casal tinha. Muitas vezes, irmãos, nós somos assim também. Porque nós não conhecemos a palavra. Porque nós não conhecemos aquilo que Deus tem preparado para nós. Muitas vezes, nós estamos na miséria, em sofrimento, porque não tomamos posse daquilo que Deus tem preparado para nós. Então você precisa de aprender a tomar posse. Você precisa de crer na palavra de Deus e reedificar tudo o que está lá para a sua vida. Amém? Outro aspecto, você tem acesso direto ao Pai. Se nós olharmos para o Velho Testamento, irmãos, era só através dos profetas. Os profetas tinham acesso a Deus. Hoje, quando você aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, automaticamente foi criada uma ponte que permite você aceder a Deus o Pai. Você hoje pode conversar com o seu Pai sem qualquer limitação. Você não precisa do pastor, você não precisa do irmão, você não precisa da irmã mais espiritual da face da terra, porque você tem acesso a Deus Pai. Isso é um direito seu, irmãos. Vocês acham isso maravilhoso ou não? É algo tremendo. É algo tremendo. Diz assim, Efésios 3:12. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança, pela fé nele. Através da fé, irmãos, nós temos acesso a Deus Pai. Quem tem fé aqui? Então, você pode reedificar isso para si. Você pode falar com o seu Pai querido. Você pode chorar na sua presença. Você pode rir na sua presença. Você pode compartilhar todas as maravilhas que Ele tem feito consigo. Eu, como pai, irmãos, eu tenho 4 filhos, para quem não sabe. Eu fico feliz quando as minhas filhas, o meu filho, né, eles chegam lá em casa e eles começam a compartilhar aquilo que eles conquistaram, as suas vitórias. Né? Eu me lembro quando o Daniel anunciou que ia ser pai, irmãos, foi algo tremendo. Ele foi lá compartilhar connosco. É sempre uma notícia fantástica, né? Em breve o Douglas, eu acredito que também irá fazer isso, anunciar que vai ser pai. Né? Não é, Douglas? Né? O Douglas está na lista de espera. Né? É algo tremendo. Nós, como pais, irmãos, nós ficamos felizes. Nós ficamos honrados pela confiança que eles têm conosco. E Deus Pai, Ele fica honrado quando nós confiamos, quando nós abrimos o nosso coração e compartilhamos aquilo que Deus tem para nós.
A Bíblia também relata, irmãos, que nós temos acesso a mais de 8.000 promessas. Você imaginou que é 8.000 promessas? A Bíblia diz que Deus não mudou. E a Bíblia também diz que Deus não é mentiroso. Você já reivindicou, já tomou posse das suas 8.000 promessas? Quem já tomou posse dessas promessas? Você não tomou, hoje você pode tomar posse. Você pode dizer assim, Deus, a partir de hoje, eu tomo posse dessas 8.000 promessas para mim. Eu não abro mão de nenhuma delas, porque foste tu que me deste, foste tu que me acrescentaste na minha vida. Eu tenho direito a elas e por isso eu quero usá-las diariamente. Amém? E essas promessas, irmãos, elas são para ser aplicadas em várias áreas da sua vida. Desde a família, saúde, a prosperidade, alegria, liberdade, entre outras tantas. São promessas que Deus trouxe para a sua vida. Mas para isso você precisa dizer assim, eu tomo posse. Eu quero elas para a minha vida. Amém, irmãos? Quarto, para nós terminarmos. Antes disso, eu quero ler Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Deus não é mentiroso, irmãos. Tudo aquilo que ele tem prometido para si, como filho, como filha, irá cumprir. É mais fácil nós nos esquecermos. É mais fácil nós virarmos as costas para Deus do que Ele se virar contra nós. Mesmo quando nós não merecemos, Deus está sempre presente. Mesmo quando nós não merecemos, Jesus foi lá na cruz e pagou o preço por si e por mim. Por último, quais são as suas obrigações? Eu resumi em duas. Obedecer à palavra. João 14:15 diz assim, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês obedecerão à minha palavra. Quem ama a Deus aqui? Quem ama a Deus aqui? Então, irmãos, se nós amamos, nós precisamos de obedecer. E quando nós obedecemos, nós vamos ver transformação na nossa vida e na vida das pessoas que estão à nossa volta. Segunda parte, praticar a palavra. Porque, irmãos, não é suficiente só quando você conhece. Porque hoje em dia tem muitas pessoas que elas conhecem a Bíblia de capa a capa, mas elas não praticam. E quando o conhecimento ele sobe à nossa cabeça, ele fica só aqui. Ele não vai fazer transformação. É simplesmente conhecimento como um outro qualquer. Mas a Bíblia nos ensina, Tiago 1, 22 a 24, diz assim, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática. Reparem, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. E a Bíblia também nos ensina, irmãos, que nós não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Porquê? Porque quando você pratica, você está a exercitar a sua fé. Quando você pratica, você está a amar a Deus, porque você está a obedecer. Então, o desafio que nós temos hoje é que você precisa saber qual é a sua identidade. Se você é um filho de Deus, você então precisa de obedecer. Você precisa de praticar. E você vai ver transformação a acontecer na sua vida. Muitas vezes, irmãos, hoje nós vivemos um problema de várias pessoas que elas não crescem dentro da igreja. Elas querem eternamente ser bebés. Elas querem eternamente que o pastor vá lá, ore por elas, que o pastor simplesmente vá lá e interceda, coloque a mão sobre a vida dela, quer um emprego novo, o pastor tem que orar, tem que jejuar, mas ela não quer. E nós, irmãos, a Bíblia nos ensina que nós temos que deixar de ser como crianças e nos tornarmos adultos maduros. Um adulto maduro é alguém que passou pela prova, é alguém que foi aprovado, foi alguém que
cresceu em Cristo. Que nós queremos ser bebés espirituais, nós queremos ser adultos maduros, adultos prontos para a batalha, adultos ali prontos para lutar, adultos prontos para fazer discípulos, adultos prontos para amar e perdoar aqueles que precisam. A opção é nossa. Mas hoje, irmãos, quero desafiar cada um de vocês a orar, a pedir a Deus para que você possa ser transformado. Se você não é esse adulto ainda, eu vou ter de ser, sente esse desejo. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós pedirmos em fé, Deus nos concede. Então, é uma promessa para si. Não saia deste lugar sem você fazer isso. Creia, e você verá a glória de Deus a acontecer na sua vida. Amém? Amar incondicionalmente é uma outra obrigação que nós temos. Hoje tem muitas pessoas que dizem assim, não, se ele me amar, eu também vou amar. Se ele me cumprimentar, eu vou cumprimentar também. Se ele passar para este lado do passeio, eu vou cumprimentar também. E, irmãos, amar incondicional foi aquilo que Jesus fez. Nenhum de nós merecíamos, mas Jesus morreu no meu lugar e no seu lugar. E Jesus está-nos a dizer que, irmãos, que nós precisamos amar, mesmo sem a pessoa merecer. Porque amar alguém que a gente gosta, irmãos, é fácil. É ou não é? Não é? Amar quem nós gostamos é fácil. Agora, aquele que nos pisa, aquele que fala mal de nós, aquele que levanta aquelas calúnias assim, calorosas, né? Um dia estava a conversar com o Renato e ele me contou algumas calúnias que têm levantado às vezes sobre mim. E eu, simplesmente, eu rio, não tenho como fazer outra coisa. Né? Eu sei que eu sou em Cristo, eu sei que estou bem, não, né? Mas é importante nós, irmãos, nós sabemos isso. Lucas 6, 27 a 28, se quiser, não vou ter tempo para ler. Se você quiser tomar nota, para ler em casa. Outra obrigação que nós temos é perdoar. Irmãos, tem pessoas que dizem assim, não, aquela pessoa eu não vou perdoar. Vou guardar aquela mágoa de estimação. Irmãos, nós temos a obrigação de perdoar. Não só uma vez, mas a Bíblia diz 70 vezes 7, diariamente. Nós também temos a obrigação, irmão, de dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Dar a vida pelos nossos irmãos. Olha a sua volta aí. Essas são as pessoas que você tem a obrigação de dar a sua vida por elas. Você goste ou não goste delas, a Bíblia nos diz que nós devemos fazer isso. No entanto, irmãos, o que nós vemos é que na igreja muitas vezes existe divisão. O que nós vemos na igreja muitas vezes é que em vez de nós amarmos e perdoarmos, nós geramos divisões. Em vez de nós darmos a vida pelos outros, nós jogamos ele para os leões. Ser um cristão que sabe manejar bem a palavra de Deus é outra obrigação que nós temos. Saber manejar, irmãos, fala que quando você precisa de alguma coisa da palavra, você abre ela, sabe onde está. Se não sabe, você consegue saber onde poder estar. Eu admiro alguns irmãos, porque quando eu pego nas Bíblias deles, irmãos, elas estão tão velhinhas, elas estão tão gastas já, marcadas, com notas. São pessoas, irmãos, que gastam tempo com a palavra. São pessoas que sabem manejar a palavra. Não é? Por último, pregar e fazer e batizar pessoas de todas as línguas e povos. Mateus 28, 19. É uma obrigação que nós temos. É um dever que nós temos como cristãos. Eu gostava que nós curvássemos as nossas cabeças nesta hora.